Hoje o nosso estudo está aqui em Mateus, no capítulo 14. Eu vou ler do versículo 22 até o versículo 27. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então aqui, a palavra do Senhor mostra que o próprio Jesus ordenou aos discípulos que entrassem no barco e fossem adiante, né, para outro lado lá, né, da outra banda, né. Enquanto isso, o Senhor Jesus ficou ali, né, para despedir a multidão. Depois a palavra de Deus mostra que quando ele já estava só, ele foi orar, né? E já tarde, né, provavelmente de madrugada, o Senhor Jesus resolveu encontrar os discípulos e foi andando sobre as águas, né? E o barco estava sendo açoitado, né, pelas ondas, porque o vento era contrário. E quando eles olharam ali, mesmo naquela loucura que eles estavam vivendo ali, né, o barco passando por aquilo, de longe eles veem Jesus, eles têm um medo, né? E começam a achar que estão vendo fantasma, né? No estudo passado, eles tiveram essa experiência, né? Eu estava falando que Jesus, depois da ressurreição, quando apareceu para eles, eles acharam que não era Jesus, que era um espírito, enfim. Mesma coisa que agora. Eles estão achando que é um fantasma, enfim, ficaram assustados, né? E Jesus fala para eles terem bom ânimo, né? E avisa que é Ele, né? Muitas vezes, trazendo para a nossa vida, para os nossos dias, mesmo andando com Jesus, o nosso barco é açoitado pelas tempestades, pelas ondas. Nosso barco pode ser a nossa casa, pode ser o nosso emprego, pode ser a nossa família, pode ser a nossa vida em qualquer área ou até em todas as áreas, né? Nosso barco pode estar sendo ou por falta de Jesus ou mesmo você estando com Jesus. Porque tem muitas pessoas que pensam que andar com Jesus é festa todo dia, é vencer todo dia, é ter carro do ano, é ser bem sucedido em todas as áreas, né? A pessoa não quer passar por luta, porque se ela passar por luta é porque ela está sendo castigada, é porque Jesus não está com ela, enfim, está em pecado. Tem muitos irmãos que é assim, eles querem vencer todos os dias, né? Tem que ser só vitória, né? Não pode ter problema. Se tiver problema, não é de Deus. Se tiver problema, está em pecado, né? Se acontecer alguma coisa ruim, é porque aquela pessoa está em pecado, não é de Deus, está fazendo coisa errada, né? Então, a palavra do Senhor, ela mostra que andar com Jesus, o Senhor Jesus diz que muitas são as aflições do justo, mas em todas elas nós somos muito mais que vencedores. Verdadeiramente há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Mas a misericórdia de Deus, ela está estendida sobre toda a terra, né? O Senhor mostra que o sol e a chuva vêm para todos, né? E a morte vem para todos, enquanto ela não for tragada. Jesus venceu a morte, mas nós ainda vamos precisar vencer. Jesus venceu, diz que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá, porque nós temos a promessa de ressurreição,
Mas Jesus disse que a morte vai ser a última coisa a ser tragada, né? Então, enquanto isso não acontece, a morte está aí, qualquer um está sujeito à morte. Estando na terra, todos nós estamos sujeitos a doenças, a lutas, a dificuldades, né? Tem muita gente que está servindo ao diabo e a vida da pessoa está mil maravilha. E ela está servindo o diabo. E ela está até dizendo que é Deus que está abençoando ela, né? Tem gente que nem se lembra, só se lembra de Deus para dizer, fala o nome de Deus, mas não tem uma vida com Deus. E está sendo abençoada, ela acha que está sendo abençoada e que é Deus que está fazendo aquilo por ela. A misericórdia de Deus está sobre a vida da pessoa. Deus está dando um tempo para que a pessoa entenda o que Jesus fez por ela, porque Deus não tem prazer na morte de ninguém e Deus quer a salvação de todos, mas nem todos querem ser salvos, né? As pessoas querem andar no caminho largo e querem morar no céu, né? Mas a palavra de Deus mostra que não é assim que funciona. Então, estar em luta não quer dizer que você é de Deus ou do diabo. Você pode estar em luta e em luta por muitos anos e ser de Deus. Pode estar em luta e ser do diabo. Você pode estar vencendo todas e ser de Deus, pode estar vencendo todas e ser do diabo. Então, não é os resultados da sua vida ou da minha vida que vai mostrar que eu sou de Deus e você é de Deus. Não é assim que funciona. Se fosse assim que funcionasse, Jesus Cristo não teria contado a parábola do mendigo, né? Do Lázaro, né? Que era mendigo, leproso, né? E não tinha nada. E o outro rico lá tinha tudo, era bem sucedido. E na parábola o Senhor mostra que o mendigo, leproso, foi morar com Deus e o rico, bem sucedido, foi para os quintos do inferno, né? É isso que a parábola mostra, né? Então, mostrando assim que resultado nem sempre quer dizer que você está com Deus, né? Como também não quer dizer que só porque é filho de Deus tem que ser pobre, lascado, não é isso, né? Então, assim, por isso que o Senhor Jesus Cristo fala para nós examinarmos a nossa vida. E não é examinar a vida alheia, é examinar a nossa própria vida e ver se nós mesmos, quando a gente se examina, nós não vamos ser julgados, porque nós já vamos estar nos examinando. Nós examinarmos a nossa própria vida e por esse exame que fazemos de nós mesmos, a gente conseguir ver se nós estamos servindo a Deus ali conforme a palavra dele, né? Porque uma vez que você olha para a palavra e olha para a sua vida, ou eu faço isso, nós vamos ver se nós estamos servindo a Deus ou não, né? Então, assim, os resultados, seja positivo ou negativo, não quer dizer que a pessoa está servindo a Deus, né, corretamente, né? Mas a misericórdia de Deus está estendida para todos, a morte vem para todos, coisas boas e coisas ruins vêm para todos, né? A palavra de Deus fala que nós somos mais que vencedores. Ser mais que vencedor é vencer mais de uma vez, é vencer muitas vezes. A palavra de Deus fala que muitas são as aflições do justo, mas em todas elas nós vencemos, né? E a palavra de Deus fala que há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, né? Fala também que o que tiver que vir virá e não tardará, e que a última palavra é do Senhor, não é do homem, né? Então, tem muitas pessoas também que eles querem adivinhar o futuro do outro, né? Eu até já falei disso em outro vídeo. A pessoa vê, às vezes, a vida do próximo, né? Porque ele está examinando a vida do próximo e não a dele. Aí ele pensa assim, essa história vai terminar assim, assado, né? Às vezes vai visitar uma pessoa doente, aí já fala que a pessoa vai morrer. Tem gente que é assim, ele vai visitar uma pessoa, em vez dele orar pela pessoa e desejar o bem da pessoa, ele já fala, tá só completando as horas, o fulano vai morrer. Tipo assim, ele foi visitar a pessoa, lá na frente da pessoa, tá dando uma de que tá do lado da pessoa, de que tá desejando o bem da pessoa, virou as costas, vai falar, ele tá só completando as horas, vai morrer, o fulano... Aí,
é o tipo de pessoa que, tipo assim, tá desejando que o outro morra. Em vez de você lançar uma palavra de maldição dessa, ore. Enquanto a pessoa está respirando, enquanto Deus não recolheu, ela tem chance de sair daquela situação. Deus pode virar o cativeiro dela, entendeu? Então, às vezes, aquele que está doente vai sobreviver e o outro que nem está doente vai morrer. Então, é assim que Deus age, né? Então, existem outros que vê uma situação ruim na vida do irmão e vai falar, isso aí vai terminar assim, assado, ele já dá o veredito da vida do outro. Sendo que ele não sabe nem como que a própria vida dele vai terminar. Nem eu sei, nem você sabe, meu irmão. Nem eu, nem você tenho poder para adivinhar o futuro de ninguém, nem para ver uma situação ruim e já dizer que aquela pessoa vai ser isso ou aquilo. Ou chegar a ver, de repente, o filho de alguém fazendo uma coisa errada e falar que aquela pessoa não tem jeito, que aquela pessoa vai morrer daquele jeito, um filho, ou um marido, ou um pai, seja lá o que for. Então, assim, nós não podemos fazer isso, porque nós não temos poder para saber o futuro de ninguém, né? Deus não deu essa autoridade para nós. O que nós devemos fazer é falar de Jesus para as pessoas, é orar, né? E desejar o bem para as pessoas. Se é o contrário, se é a gente que está num hospital internado e alguém vai nos visitar, a gente quer ouvir uma palavra de ânimo e a gente quer que aquela pessoa ore por nós, que aquela pessoa saia dali e ore por nós, né? Não saia falando bobagem. Ou então, se a pessoa vai visitar um parente de alguém e vai falar a mesma coisa. A gente não quer isso. Enquanto a pessoa está respirando, enquanto está ali, não importa que é uma doença perigosa, que é uma situação horrorosa, não importa. Deus é Deus do impossível. Então, coisa ruim a gente tem que... não tem que ficar falando, né? A gente tem que deletar, tem que repreender em nome de Jesus, né? Porque o diabo quer que a gente confesse para ele agir. A gente assine o recibo para ele agir. Só que assim, às vezes, mesmo a gente conhecendo a palavra, quando a gente vê, a gente já lançou a palavra, né? A palavra errada. E quem não conhece vai fazer isso com mais frequência, né? Mas é claro que o Senhor Jesus diz que nós vamos prestar conta de tudo que nós falamos. Por isso que nós temos que pedir a Deus para Deus nos ajudar no abrir e fechar da nossa boca, né? Porque tem grande valor o que sai da nossa boca. A gente não dá valor, mas tem. Tanto para o bem como para o mal, né? E aqui Jesus Cristo mostra que Jesus estava vindo, eles foram para o lugar onde Jesus mandou, né? Jesus que deu a ordem para eles irem, eles não estavam em desobediência, eles foram aonde Jesus mandou, tanto que Jesus estava vindo ao encontro deles, e isso não impediu deles terem ali aquele barco ser açoitado pelas ondas, a ponto deles, aquele vento contrário, aquela situação, mesmo eles tendo ido para onde o Senhor mandou, Jesus está vindo em direção a eles, não impediu deles passar por aquele medo, aquele susto. E depois o medo era tanto que até Jesus vindo assustou eles, né? E muitas vezes nós nos vemos em situações assim, em que o nosso barco está sendo açoitado pelas ondas. Jesus já está vindo para nos ajudar, já está ali com a gente, como tem a outra parte que Jesus está no barco dormindo e o barco deles também está ali a ponto de afundar, eles a ponto de morrer e eles vão lá acordar Jesus, né? Quando Jesus levanta e fala para o mar se aquietar e tudo volta ao normal. Então, as ondas batendo no nosso barco, açoitando o nosso barco, as tempestades, não quer dizer que Jesus não está conosco. Não quer dizer que Jesus não está vindo nos ajudar. Não quer dizer que é falta de Jesus na nossa vida. Todos nós estamos sujeitos às tempestades da vida. É claro que a nossa vida, ela não é o tempo inteiro tempestade, porque o Filho de Deus, ele sabe viver tanto na bonança como no tempo também da falta, né? O Filho de Deus, ele sabe
ele cai, mas ele não fica prostrado. O Filho de Deus, ele cai, mas ele se levanta e ele prossegue. Ele não vai ficar chorando pitanga o resto da vida. Ele tem as aflições, mas a vida dele segue, né? Ele não vai entrar em depressão, não vai morrer por causa disso, não vai... E se entrar em depressão também, Jesus cura. Jesus é o psiquiatra dos psiquiatras, é o psicólogo dos psicólogos, é o médico dos médicos, né? Então Jesus tem poder para curar, para sarar, para salvar, para restaurar, para abençoar, para fazer o que Ele quiser, né? Então, que esse estudo, meu irmão e minha irmã, traga para a minha vida e para a sua vida o entendimento de que você andar com Jesus não quer dizer que você vai ter só alegria, que a sua vida vai ser mil maravilhas em tudo. Você vai ter luta. Se você não tem luta numa coisa, você vai ter em outra. Mas vai ter, faz parte da vida. Porque Jesus disse, você pode ser rico, milionário, você tem luta. Se o seu problema não é dinheiro, vai ser outro. Mas alguma luta você vai ter. E a Bíblia mostra várias situações de vários filhos de Deus que tiveram muitas e muitas aflições, mas em todas elas eles foram mais que vencedor. E conosco hoje não é diferente. Por isso que nós devemos olhar para a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela vai nos ensinando, né? Quando a gente vem para Jesus, nós somos como crianças. A gente está ali tomando o nosso leitinho, não sabemos reagir. Somos como criança, mas conforme a gente vai crescendo, nos alimentando, o Senhor vai dando alimento sólido e nós vamos crescendo e vamos ficando adulto e a gente não vai mais ficar no leitinho, vai comer comida de verdade e a gente vai aprender a lidar com as coisas, né? E a gente vai vendo que muitas são as aflições do justo, mas em todas elas nós somos muito mais que vencedores. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Que o Senhor está em volta daqueles que o buscam, né? Então, que o Senhor está entre aqueles que nos ajudam. A nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança não está no braço de carne, mas no braço forte do Senhor. Que o Senhor é o guarda de Israel, Ele não dorme. Que esse guarda olha por nós, nos auxilia, nos ajuda, é o nosso fiador, é o nosso ajudador, é o nosso pai, é o nosso irmão, é o nosso tudo. O Senhor é o nosso marido e nos dá um nome. Então, o Filho de Deus, ele vive verdadeiramente pela fé, né? Então, meu irmão, minha irmã, quando o seu barco estiver sendo açoitado pelas ondas, não pense que Deus não está com você. Lembre-se dessa história. Os discípulos tinham ido para onde Jesus mandou eles irem. Jesus já estava vindo ao encontro deles e eles estavam passando por isso. Mas o socorro chegou, né? E eles chegaram até a confundir Jesus Cristo com um fantasma, com assombração. Mas Jesus Cristo era a solução para a vida deles. Muitas vezes estamos passando por alguma situação e achamos que Deus não está vendo, que Deus não está se importando. Mas muitas vezes o Senhor tudo vê, tudo sabe. Não cai uma folha de uma árvore se Ele não permitir. E o Senhor permite, porque até o que é ruim coopera para o nosso bem. No meio de uma situação ruim, o Senhor nos trata e nos limpa e nos fortalece. É através das situações ruins que passamos que vem a paciência, que vem a perseverança, que vem a esperança, né? Que o amor, que existe, o Senhor nos trata ali, vai nos tratando, para que a gente chegue
no dia perfeito. É de graça em graça, de glória em glória. E assim nós vamos nos tornando uma pessoa melhor. Amém, meu irmão e minha irmã? Então, não pense que os resultados, bons ou ruins, determinam quem você é em Cristo. Você deve examinar a sua vida, examinar a palavra de Deus e ver se a sua vida está em conformidade com a palavra de Deus. Mas não aceite condenação de Satanás nem de ninguém, porque se Jesus Cristo diz que não há condenação para você, quem é o diabo para te condenar? Ou quem é qualquer uma pessoa, outro mortal para te condenar? Se nem eu nem você sabemos o nosso amanhã, como que você pode deixar ou eu, o outro, dizer que o nosso final vai ser aquele, se quem está falando nem sabe qual vai ser o dele próprio? Então, meu irmão e minha irmã, nossos olhos têm que estar no Senhor, na palavra dele, em nome de Jesus. Amém? Se você gosta desse canal, meu irmão, minha irmã, entra aqui, se inscreve, ativa o sininho para que as notificações cheguem para você, dá um joinha, faz um comentário, compartilha com quem você ama e com quem você gosta. E que Deus venha te abençoar, você, sua casa, sua família, que o seu barco seja abençoado por Deus, sua casa, seu trabalho, tudo que diz respeito a você seja abençoado em nome de Jesus.